Não, meu nome é Júlio Maria Cardoso Bentes. Descendência de portugueses e também de italianos. E negros. E negros. Você, aonde que o senhor nasceu e quando? Nasci em Forlândia, uma vila aqui do município de Aveiro. E no dia 8 de maio de 1927. Verdade, papai. Aí o senhor mudou para Santarém ou o senhor veio para Aveiro? Não, a questão é a seguinte, meu pai era enfermeiro, veio nos primeiros médicos que vieram para Forlândia. Ele fazia parte da equipe. Ele morava em Belém, mas casou com a minha mãe, né? E ela queria vir para cá, para essa região, que ela é daqui, dessa região, nascida em Aveiro. E ele resolveu vir, já que estavam requisitando pessoas para trabalharem aqui na Henrifor. E ele veio para cá. Nessa vinda, eu nasci lá em Forlândia. E depois ele foi dispensado da equipe de médicos, de enfermeiros, né? Até porque também a Henrifor teve que sair do Brasil e passou para o governo brasileiro. E o governo brasileiro não contratou de imediato mais as equipes, tanto para os trabalhos de extração de borracha, como para assistência médica. E ele se empregou já como enfermeiro no município de Santarém. E na época Aveiro pertencia ao município de Santarém e ele foi deslocado para tomar conta do posto de saúde que era em Aveiro. Nesse interim, a situação econômica era muito difícil, né? Até porque meu pai só sabia mesmo trabalhar com saúde e o emprego dele era simplesmente uma questão de emprego político. Naquele tempo, tanto quanto agora, por exemplo, existia muita recessão, faltava muito dinheiro, faltava tudo, e ele passava até 6 meses sem receber. Nessa época, com 10 filhos, ele resolveu, já que em Aveiro não tinha escola, era muito difícil a educação, e ele queria que os filhos estudassem um pouco, ele resolveu colocar alguns filhos em casa de amigos dele, em Santarém. Já que, pelo fato dele ser de Santarém, ele tinha muito conhecimento com pessoas de Santarém que tinham poder aquisitivo. E eu e uma irmã minha fomos levados para ficar na casa de um pessoal muito rico de Santarém. Eu fui para lá na idade mais ou menos de 6 a 7 anos de idade. E interessante dessa história da minha ida para Santarém é que a nossa casa aqui em Aveiro, pelo fato de ser muito pobre mesmo, quase miseráveis, né? A nossa casa, que cabia 10 filhos e mais 2 pais, era muito menor do que o local onde me puseram para dormir na casa que me destinaram. Me puseram para dormir no escritório, que só o escritório era maior do que a nossa casa. Nossa. E também muito interessante nessa época é que eu não sabia falar nem português, né? E na casa onde eu fui morar, e dormia no escritório que tinha livro do chão ao teto, e o dono da casa falava fluentemente inglês e francês. E era bioquímico, além de muito rico, né? A casa dele tinha 60 metros de comprimento. Então era uma situação completamente adversa da onde eu saí. Um fato interessante dessa época é que essa história de que ele falava fluentemente inglês, e também tinha um outro fato, é que tudo dentro da casa era importado, com exceção das comidas, né? Que era obrigado a comprar em Santarém mesmo. Então, tudo que tinha dentro da casa de utensílio doméstico era tudo importado. Até revistas que ele lia, ou eram em inglês ou em francês.
tinha muitos e muitos de revistas, principalmente Time, Life, The Guardian, essas coisas assim. E eu, pelo fato de não saber falar nem inglês e nem português, simplesmente falava o que a gente falava por aqui, né? E eu pegava, mas folheava as revistas americanas. E eu me lembro esse fato que ficou marcado na minha vida, talvez seja uma das causas que eu estou aqui também, é que na época já se falava lá no Primeiro Mundo em Olimpíadas. E eu lia a Olimpiada, né, porque não sabia ler também inglês, mas eu folheava a revista inglesa, americana, ela sempre foi de boa qualidade, já era bem colorida naquele tempo. E eu sonhava um dia também para estar ali naquela revista como um atleta que recebe lá suas medalhas, troféus. Eu sonhava com isso. Não passava de sonho, é verdade, né? E o tempo foi passando nesse particular. O dono da casa só tinha uma filha e tinha muitos sobrinhos. E como pelo fato dele saber falar inglês e ser rico, talvez, os sobrinhos dele sabiam falar inglês. Falavam principalmente as coisas de bandalheira, que a gente chama aqui na região, de avacalhação. E eles me avacalhavam em inglês. E eu ria, simplesmente ria, né? Só que com o tempo, amigo, eu fui aprendendo, né? Como todo ser humano é assim, a gente vai se adaptando à situação, ou vai aprendendo, depende da gente. E eu também fui aprendendo, e com os tempos eu já dominava alguma coisa em inglês e em outra língua, já não ficava tão distante dele. E isso facilitou muito comigo. Mas tem um fato curioso aí, é que o dono da casa, e ainda agora inclusive mostrei para essa moça linda, eu mostrei para ela que eu tenho uns gostos que é um pouco diferente daqui do povo da nossa região, principalmente se tocando a música, além dos sonhos. A música eu não gosto de música agitada. Eu gosto de música lenta, música clássica. O fato é o seguinte, dizem que todo ser humano ele tem uma fase de que ele se adapta para que ele crie a personalidade dele e os gostos, né? Que vão dos 6 anos aos 12. Dizem que é por aí, não sei se é mesmo, mas eu me lembro que nessa fase que eu estava lá ainda na adolescência, eu tinha que escutar toda noite quase. Ele colocava, o dono da casa, ou aqueles long play grandão, né? Vinil, para estudar inglês, conversação em inglês, ou colocava música clássica. E eu ficava escutando aquilo lá toda noite. E com o tempo eu passei a gostar daquele negócio todo lá. Eu acho que eu fui me adaptando àquela situação e que hoje em dia eu gosto muito de música clássica, independente de quem toca, né? Eu gosto de música instrumental, de preferência, e gosto de muita ópera, que é muito diferente do nosso costume aqui da nossa região. Então tudo isso ficou marcado. Outra coisa que ficou marcada é que eu sonhava que um dia eu poderia, de alguma forma, ser igual a eles, aqueles que eu vivia lá naquela casa. Cheguei a um tempo até que me perguntaram se eu queria viver lá ou se queria vir para cá, para casa. E eu cheguei a dizer na época que eu preferia viver lá. Talvez fosse levado pela condição social dele lá e que aqui a pobreza era muito forte. Só que passados os tempos eu descobri que não existe nada melhor do que a casa da gente, a família da gente. Por isso, eu voltei para Aveiro e estou aqui nesse trabalho. E aí o que aconteceu? Os estudos o senhor terminou lá em Santarém? Olha, os estudos eles têm uma certa influência da situação local. Ainda agora conversando com essa moça bonita lá, que ela disse-me que
ela sonha em vir algum dia aprender lá fora, no primeiro mundo, na Itália, aonde for, e adquirir o conhecimento e de alguma forma, algum dia poder regressar e trazer aquilo que ela aprendeu para ajudar no desenvolvimento aqui do nosso povo, da nossa região, já que as raízes delas também são daqui. E eu senti a necessidade de que teria que estudar um pouco mais, já que eu tinha estudado um pouquinho lá, na época que estive nessa casa lá, e que só aquele pouquinho já não bastava mais. Teria que partir para algo bem mais distante, mais profundo, até porque a vida, a gente necessita que esteja constantemente se aprofundando mais, que as coisas evoluem e a gente não pode parar. Nesse diapasão, eu achava que o nosso povo era muito atrasado, muito mesmo, e que eu poderia, como os outros, fazer alguma coisa para que mudasse a situação, que só poderia mudar se fosse através dos estudos. Inclusive, eu na época, eu tinha um professor que foi secretário-geral em Aveiro, que contou um fato interessante que é bom dizer, até porque de vez em quando a gente tem que relaxar um pouco e sorrir das situações que aparecem, né? Até porque o professor hoje em dia é universitário, professor universitário inclusive, e ele, um certo fato curioso, que um dia ele, ensinando uma turma de alunos lá, eu perguntei para ele o seguinte, olha, o pescador da nossa região, que a maioria, todo mundo, seja vivendo da pesca ou não, é pescador aqui, necessita do peixe como alimento básico. O pescador dizia antigamente que era muito comum, às vezes, ser de noite pescando e enxergar navios iluminados. E ficou aqui na minha infância, eu cresci e escutei aquelas histórias já na minha adolescência e perguntei para ele um dia sobre o que seria aquilo. Ele me disse o seguinte, ele pegou, fez um desenho lá no quadro, fez um globo, desenhou um globo lá, e desenhou mais ou menos um barquinho lá no topo do globo. Ele disse que aquilo era um fenômeno seguinte, é que a Terra ela gira em torno de si mesma. E tem vezes que uma parte está para cima, outra está para baixo. Então quando o pescador visse algum navio lá em cima, era sinal de que ele estava aqui embaixo e o navio ia passando lá em cima. Então é um negócio muito interessante. Então tudo isso me levou a querer aprender um pouco mais. Aí eu voltei para Santarém, né, e recomecei os estudos, com muita dificuldade inclusive. Que eu trabalhava em Curuaúna e tinha que voltar todo dia para estudar de noite. Era terrível, terminava a aula às 10 horas da noite. Aí 4 horas da manhã você tinha que estar no ponto para o carro levar de volta para Curuaúna, uma hidrelétrica que tem lá, né? E depois veio o exército, né? Que tive que deixar tudo para trás e ir para frente. No caso do exército tinha que ir. Na época veio a revolução e eu estive lá num trabalho, não gostei, mas fui obrigado a estar lá e passei um tempo precioso da minha vida. Eu poderia muito bem ter feito muitas coisas melhores em benefício do nosso povo. Mas depois de tudo isso, eu voltei a Aveiro e fui um dos camaradas, inclusive, que ajudou a implantação do 2º grau, digamos assim, no município de Aveiro, já que na época faltavam professores e eu já trabalhava aqui nesse terreno. E eu dava aula, dei aula voluntariamente lá durante um ano. Então eu vinha de Aveiro trabalhar aqui, de tardinha voltava para Aveiro, dava aula e isso eu fiz durante um ano. Não me arrependo absolutamente de ter feito isso, até porque eu acredito que isso pode ser muito útil para o desenvolvimento do município de Aveiro. Agora nós estamos imbuídos com o firme propósito de terminar esse trabalho aqui
de preservação natural, questão turística e também de produção de peixe, né, que é básico aqui na nossa região, o alimento. Mas nós temos o firme propósito de destinar esse local para a educação e, com isso, poder trazer para Aveiro a possibilidade de implantação ou de um campus universitário, né, seja do governo, porque tem universidade em Aveiro, mas é particular e nem todo mundo tem acesso. E a gente quer ver a possibilidade de poder, de alguma forma, mobilizar o setor de ensino no município de Aveiro para que o pobre e toda a população tenha acesso ao ensino superior, que é a saída para o nosso município. Sim, esse terreno aqui, essa beleza toda aqui, que as pessoas chamam de um paraíso, né? Que realmente eu sou suspeito de chamar um paraíso, porque atualmente eu sou o proprietário aqui. Eu digo atualmente porque ninguém é eterno até enquanto, e de repente daqui mais para frente outros serão donos disso daqui. E esse terreno era a única herança, eu ainda agora estive conversando com vocês, amigos, a única herança que a minha mãe recebeu. E ela tinha muito carinho, muito amor por essa terra aqui. Ela dizia, inclusive, que o desenvolvimento de Aveiro começaria por aqui. Eu não sei não, mas as mães, elas têm uma sabedoria que foge a qualquer pensamento da gente, porque elas têm aquele pressentimento, sei lá, de que alguma coisa pode ser boa ou pode ser ruim, né? E a minha mãe, que eu sou devoto dela, ela tinha isso. Até porque em relação à minha mãe, que é bom conhecer um pouquinho, eu me lembro que certo dia, eu trabalhando aqui, antes de continuar essa história que você me perguntou, eu trabalhando aqui, até porque quando eu vim trabalhar, eu matava a caça, vendia, comprava mantimento para poder trabalhar, né? Ou pegava o peixe, vendia para comprar mantimento e trabalhar. E isso a família lá para Santarém, com a minha mulher cuidando dos filhos, coitada. Aí bem, então, certo dia, eu não matei nenhuma caça, nem peguei peixe, que às vezes não é fácil. E cheguei lá em casa, a minha mãe tinha por hábito de, depois do almoço ou antes do almoço, ela pegar um terço e ficar rezando o terço. Aí eu cheguei lá, era época do horário de verão aqui no Brasil, e aqui é horário de verão, do verão, os relógios são adiantados em 1 hora, 2 horas, para economizar energia. E eu cheguei lá um dia bem cedo, em casa, em Aveiro, que tem uma casa lá, e não tinha, já estava aqui uma semana sem tomar café, sem comer alguma coisa mais nutritiva, né? Passando muita dificuldade, necessidade, porque eu não queria aperrear a minha mãe, que já tinha lá os seus problemas. Aí bem, daí quando eu cheguei lá, ela estava rezando, e tomei benção, que é costume nosso e meu, né? Ela pegou e disse, filho, você já merendou alguma coisa? Eu disse, já, mãe. Aí ela olhou para mim e disse, aguente só um pedacinho terminar de rezar meu texto, que eu vou já preparar uma merenda para você. Ela sabia, como mãe, ela sabia que eu estava com o estômago vazio, né? Quando terminou lá, ela preparou tudo, eu estou contando esse fato porque isso todo dia eu me lembro, daí ela levantou lá e disse, filho, vou preparar a merenda, preparou, foi lá na cozinha, voltou comigo e disse, olha meu filho, eu estava agora rezando por todos os meus filhos e os amigos também. E o Senhor Deus me disse que você vai ser muito feliz. E voltou para a cozinha. Aí teve por lá, ajeita alguma coisa, voltou comigo de novo. Disse, meu filho, olha, agora eu queria lhe pedir uma coisa. Isso que é, mãe? Não esqueça nunca que a quem Deus der mais, vai ser cobrado mais. Olha, para alguém que tinha o conhecimento pouquinho, assim, em termos de estudo, que a minha mãe, mas muita sabedoria, eu achei aquilo muito estranho.
E nunca esqueci, todo dia que eu me levanto, eu me lembro disso e repito para mim mesmo. Então, eu comecei a trabalhar, voltando aqui para esse terreno, com o sonho, imbuído no sonho de fazer isso aqui, né? Fazer um local em que você pudesse produzir alguma coisa para a sua sobrevivência com dignidade, com honestidade, mas que fosse útil não só para você, além dos seres humanos, também a natureza em si. Então isso para mim foi sempre muito forte, escutando o que ela me disse, que eu dependo da natureza, né? E fazer isso aqui. Daí um fato interessante, são muitos, mas esse é interessante também. Estava eu construindo esse tanque aqui e 2 anos eu passei só para fazer esse aterro aqui, como eu disse para vocês. Gastei 6 carrinhos de mão, né? No 6º carrinho de mão, que 2 amigos me deram, eu já mês de dezembro, 6 de janeiro, me lembro, de dezembro, e eu tinha 2 datas na minha vida, tenho ainda 2 datas na minha vida que eu acho muito importante passar com a família, que são o Natal e o aniversário da minha mulher. Aí eu estava já há 2 natais sem ir a Santarém, né? Sem ver os filhos, sem ver ninguém, só as nossas pessoas daqui. Então nesse dia que eu estava terminando, eu estava sonhando em ir a Santarém e passar o Natal lá. Quando eu joguei a última carrada de terra, lá do outro lado já, eu me lembro que eu saí correndo ali naquela praia, saí correndo gritando, como se fosse alguém que tivesse vencido uma batalha, sei lá, uma disputa muito grande, gritando mesmo, e virando calambota. Chegou lá, não tinha mais seringueiras, que o Adevan ainda conheceu. Chegou lá perto, eu parei, né, digo, poxa, de repente pode ter alguém me olhando, achar que eu estou maluco. O sol estava muito quente, de repente a pessoa pensa, deve ter esquentado muito os miolos dele, e ele tá maluco. Eu parei e me ajoelhei e fiquei agradecendo a Deus. Olha, chorei muito, chorei mesmo. Naquele dia não estavam lá as pessoas mais importantes da minha vida, a minha mãe e a minha mulher. E eu fiquei ali naquela situação, e daí eu me verguei, chorando com o rosto na areia. Eu me assustei quando eu escutei alguma coisa fazer... Tinha ainda uns paus secos aqui, que nessa época do ano enche de andorinha. Parece, sei lá, mandado por alguém. As andorinhas deram uma revoada, passaram perto de mim, e que me fez levantar daquela situação que eu estava lá. Até hoje, eu agradeço às andorinhas por ter feito aquilo comigo. De repente eu achava que estava só, mas não estava não. A natureza todinha estava assistindo aquilo. E aquilo foi muito gratificante para mim. Então, essa foi uma das histórias mais marcantes da construção disso que eu estou querendo fazer aqui, que ainda não está completo. Então foi nesse patamar, essa primeira fase. Você me perguntou de como a história começou aqui, começou também por aí. Mas e aí a história um pouco assim dessa questão também da relação com a fauna, eu acho que é bem interessante, da reserva no caso. Da reserva, como eu já tinha falado antes, primeiro eu quis realizar um sonho de fazer alguma coisa minha, para mim, como eu disse, já repetindo, para mim que seja útil não só para mim, né? E de alguma forma no futuro possa contribuir com alguma coisa melhor para todo mundo aqui e quem sabe fora daqui. E eu convidei todos os irmãos, todos, independente de qualquer, convidei todos, disse, olha, eu gostaria de trabalhar, queria fazer a parceria com vocês, para a gente fazer juntos. Inclusive uma irmã minha disse uma vez em casa aí, tão logo minha mãe morreu, eu falando com ela isso, ela disse, quero não, irmão, quem gosta de mato é viado. Assim mesmo que ela me disse. E eu não gosto, ela disse, né? Bem, não sei qual foi a tua intenção. Agora, eu gosto da natureza, eu gosto de estar lá no mato, e eu vou tocar. Então, eu
comecei a fazer, né? Mas em relação ao ICMBio, no caso, que o ICMBio é que está hoje em dia tomando conta aqui, fiscalizando, orientando. O pessoal do ICMBio, em particular, são pessoas boas. O ICMBio tem feito, acredito aqui nisso, em particular, um trabalho muito bom. Muito embora eles não tenham dado muita assistência, que a gente necessita de ter um apoio, seja técnico, uma orientação, tudo enfim, para fazer um trabalho bom, né? E eu sempre disse ao ICMBio que eu quero fazer uma coisa correta, o máximo de correção que o sujeito possa entender em relação à natureza. Então eu quero agir da melhor maneira possível para que isso sirva de exemplo, não só para os meus filhos, aqueles que me ajudaram, mas também para todo mundo que algum dia tiver conhecimento do que nós estamos tentando fazer aqui. E eu peguei quando, nessa época, existia a possibilidade de se conseguir fomentos, ou seja, recursos para tocar a agricultura, que era a única saída que nós tínhamos na região. E tradicionalmente nós daqui da região, daqui da Amazônia, e toda a Amazônia, a gente sempre imaginou que você tem que desmatar, que a natureza em si, ela não tem o valor. O valor é aquilo que você planta lá na natureza. Então, essa ideia foi sempre passada de pai para filho e tudo mais, que você teria que desmatar para poder plantar, e aquilo sim que teria o devido valor, né? E eu descobri depois que não é bem por aí. De repente, aquele que fez esse mundo, eu gosto de citar sempre, tem uma sabedoria incrível, espetacular, que jamais colocaria em cima da terra, na face da terra, alguma coisa que não tivesse realmente algum valor ou alguma utilidade. E naturalmente que a gente só vai descobrir o valor daquilo se a gente tiver conhecimento, tiver acesso a estudo e tudo mais, pesquisa para saber por que aquilo está lá e para que serve, e como fazer para preservar. Então, como eu não tenho esse conhecimento e sei que o mundo caminha nesse sentido, e que cada vez mais a natureza vai ter importância maior para os seres humanos e todos os seres vivos, eu decidi que seria muito melhor, até porque, entre aspas, você olhar aqui em redor, você não vai ver roça. De repente você pode pensar, poxa, esse cara mora ali e não tem roça, né? E olha para ali, ele não tem galinha, ou gado, coisa assim. De repente essas perguntas podem surgir na sua cabeça e saber qual é a razão disso. Eu vou tentar de alguma forma contar um fato aqui que é muito interessante e que justifica o que eu estou dizendo. Eu tinha roça sim. Eu fiz um planejamento aqui de 100 hectares, foi autorizado pelo ICMBio, né? Pelo IBAMA na época. Só que quando eu toquei fogo aqui nesse roçado, bem aqui próximo, 2 dias depois eu fui olhar se tinha queimado direito, que a gente, para plantar, a gente acha que o fogo tem que consumir tudo. Se consumiu tudo é que a terra ficou boa, né? Aí eu cheguei numa caída ali e deparei, me desculpe se eu não consegui a tranquilidade para transmitir isso para vocês com palavras, de repente a emoção pode ser forte. Eu vi debaixo de um pau, alguma coisa estava enegrecida do fogo, né? E eu tirei uma vara e resolvi remover aquilo de lá. Quando eu removi, era uma paca, um animal muito comum aqui na região. Era uma paca que debaixo dela tinha 2 filhotes, estava todo mundo morto. Naquela ocasião eu fiquei pensando quem é o animal dos 2. Se era ela que tentou salvar os filhos, ou se era eu que atei o fogo lá. Então, a partir daquele dia, eu resolvi que, enquanto eu não descobrisse uma maneira que não fosse necessário atear fogo lá onde eu ia trabalhar, eu não iria mais fazer roça.
Talvez eu esteja errado, era um costume, né? Por isso eu não fiz mais roça. Estou numa atividade que pode ter muito lucro sem que eu agrida de alguma forma a natureza, de modo algum. Muito ao contrário, só a preservo. E o fato da galinha, que é também interessante, né? Eu cheguei a criar aqui galinha caipira, era pouco, mas era 300 e poucas galinhas. E eu na época vendia aveiro, mas naquela época que em Aveiro começou a aparecer ovo de granja, como se chama hoje, ovo de galinha, as pessoas preferiam comprar mais o ovo de granja do que ovo mesmo assim de galinha caipira. Então eu chegava às vezes a levar 200 ovos, quando vendia uma dúzia era muito. Então nesse pensamento aí, certo dia eu adquiri uma revista do Sebrae, que eu sempre fui muito louco para ler, gosto muito de ler. E lá contava uma história de que o gavião, nosso gavião grande que tem aqui, tem uns gaviões grandes, às vezes você enxerga aqui, quando tem muita sorte, gavião real. Aquela árvore ali, às vezes tem uns dois que gostam de pousar ali. Então, lá nessa revista dizia que o gavião, esse que come pinto, é um dos animais mais úteis que tem em toda a floresta. Ainda tem mais outro detalhe, ele bota 2 ovos por ano e nem sempre os 2 ovos saem o gaviãozinho. Então as pessoas, em sua maioria, que era o meu caso aqui, criavam a galinha, mas tinha que matar o gavião, né? Aí eu digo, bem, enquanto eu não puder comprar e fazer uma infraestrutura bem telada e que meus animais fiquem dentro e o gavião do lado de fora, eu não vou criar galinha. Essa é a razão pela qual eu não crio galinha. Aí bem, então, a relação ao ICMBio, né? O tempo foi passando e pelo fato de que eu permaneci, aí a minha sobrevivência depende do que eu estou fazendo aqui, já que o meu salário é R$ 75 por mês, eu sou beneficiário do Bolsa Família, e aí eu continuei aqui. A lei nossa, a lei no Brasil, ela mudou. Porque até certo tempo atrás, quem tivesse uma herança, podia morar na Itália, na França, onde fosse, no dia que era para receber a herança, você tinha o direito na herança. Independente se estava lá no local ou não. Então a lei mudou e diz que, já há um tempo mudou, que quem permanece lá no local e necessita do local para sua sobrevivência, é que se torna o legítimo dono, os outros perdem o direito. Por isso, eu fiquei aqui e passei a me tornei o herdeiro principal desse terreno. É um terreno não tão grande, mas também nem tão pequeno, é 2.000 por 2.000, né? E na época o ICMBio havia um movimento para que fosse liberada uma área para o município de Aveiro, até porque Aveiro estava dentro da área da reserva. E não podia uma cidade, achava o povo de lá, ficar dentro da área da reserva sem poder de expansão. E o movimento grande lá em Aveiro, através de sindicatos, trabalhadores rurais, igreja e mesmo alguns políticos, fizeram um movimento para que o ICMBio delimitasse uma área para a agricultura, principal atividade da nossa região e sobrevivência do povo, para o município de Aveiro. E eu fiz parte desse movimento, encabecei inclusive esse movimento, dei apoio para as pessoas que vieram fazer tanto um levantamento para ver a necessidade do povo, como também para fazer a delimitação depois que o ICMBio aceitou o pedido do povo para que doasse uma área. Só que com o passar do tempo e o meu apego, o amor à natureza, aqui esse local, e a visão de que existe muita coisa que ainda precisa ser pesquisada em benefício nosso e da própria natureza, eu resolvi que seria muito melhor, teria muito mais condição de preservar esse terreno se ficasse dentro da área da Flona. E o povo do ICMBio, que veio fazer a delimitação, veio primeiro comigo, porque o pico seria na extrema do meu terreno, na parte de baixo do rio, a liberação.
E o povo assistiu, ficou meio estranhou, porque eu disse na ocasião que eu tinha mudado de ideia, que eu queria ficar dentro da área da reserva. Isso causou um certo impacto aos que estavam fazendo esse levantamento, porque eu tinha encabeçado um outro movimento para sair da reserva e tinha daí o apoio logístico, inclusive, para quem veio fazer a delimitação aqui, né? Bem, essa história foi lá para Brasília e depois veio um outro povo de lá para saber por que eu queria ficar dentro da área da reserva. Acharam isso muito estranho. Eu disse que não. Eu disse para eles que eu tinha aprendido com a natureza e respeitava a natureza, eu estava me inserir com a natureza, ela faz parte da minha vida e eu sinto muito amor por ela. Então, eu acho que será muito mais útil esse local se ele, de alguma forma, puder, de algum dia, servir para alguma coisa bem maior em relação tanto à preservação como à preservação dos seres humanos. Por isso eu estou aqui. E depois disso, assim, o mais importante, você poderia, assim, meio, porque tem muita coisa aqui, mas assim, de forma meio rápida, assim, vamos dizer, não rápida demais, mas assim, tipo uma lista, para dizer todas as coisas que tem nesse seu lugar, assim, um tipo de uma discriminação, assim, vamos dizer. Mas Olha, primeiro com o nome. Tá, o nome que nós adotamos aqui, vamos dizer, nome fantasia, né, porque a gente quer destinar isso aqui para a cultura, para a educação e para o turismo, nós adotamos o nome de Refúgio dos Sonhos. Até porque, naturalmente, faz parte de um sonho. Aqui nesse local, além da natureza em si, que está 90% intacto, né, bom para a pesquisa, nós estamos fazendo aqui, tentando fazer um pomar aquático para preservação das árvores frutíferas que existiam aqui na área de várzea, que estão se acabando, e nós estamos querendo fazer isso aqui, até porque pode interessar no futuro para pesquisa científica. E nós temos aqui árvores frutíferas da nossa região, como cupu, açaí, buriti, tudo, enfim, de frutas que existem na Amazônia, existe um pouco aqui. E existe em maior quantidade o açaí, né? E nós estamos fazendo aqui já uma quadra de areia para vôlei, futebol de praia, que vai funcionar o ano todo, independente se é que aqui na nossa região nós temos 2 ciclos, vazante e enchente, e a enchente está sendo cada vez pior, mas esse local aqui vai ter sempre uma quadra, uma pista de atletismo de areia, que vai funcionar o ano todo, com o foco principal no inverno, já que nós temos Alter do Chão, que é o maior foco turístico de toda a nossa região, aqui na Amazônia, que é imbatível no verão. E a gente quer ver de alguma forma se a gente pega um pouco daquele fluxo de pessoas de lá, para virem conhecer as belezas naturais, culturais, que também nós temos muito aqui no município de Aveiro, e a produção de tambaqui, que a gente está querendo não, nós já temos o tambaqui, temos 2 tanques aqui com capacidade para 20 mil tambaqui, e que são criados somente com frutas nativas, colhidas aqui na região. Então, tudo isso nós estamos já temos aí, e temos a área de lazer, para o banho, né? E vamos colocar chuveiros, para aqueles que têm medo de arraia, tem arraia aqui na região, mas vai ter chuveiros, vai ter essa coisa toda, e vai ter possibilidade de você praticar natação, remo, vela, pesca, vamos dizer, pesca e solte, pesca e pague, comer o peixinho, né? Vai ter a possibilidade de comer filé de peixe, conhecer o peixe em si, o peixe-boi e tudo mais, que tem muito aqui na nossa região. Você quer fazer alguma pergunta, cara? Eu achei bem interessante essa questão que esse era um local de reprodução natural, e aí, mesmo sendo assim, vamos dizer, em cativeiro, aqui o peixe está se reproduzindo, assim, que você me falou antes. Isso é interessante mesmo. Quer que eu fale? Sim. Pois é, então,
Quer dizer, quando eu fiz o projeto, de tudo que eu aprendi em relação a peixe, que foi muito pouquinho, o peixe precisa ainda de muito estudo, muita pesquisa, o biólogo me disse que tambaqui, pacu, jaraqui, esses peixes que fazem piracema, ou seja, na época da reprodução ele tem que enfrentar corredeiras, né? Ele disse que esses peixes ele não procriam em cativeiro. Por isso, eu na primeira vez, quando o tanque já estava pronto, eu coloquei 10.000 alevinos para experimentar. E perdi toda essa história, não vou contar. Só que eu falei aqui para o meu Lucas que qualquer animal, ele de alguma forma, sei até a formiga, de alguma forma ele, quando se vê ameaçado, ele procura de alguma forma preservar a sua espécie. E também o peixe, né? Como o ser humano. Diz que lá em Hiroshima não ia nascer mais nada durante não sei quantos anos devido à radiação. E tudo aquilo que se previu, nem tudo deu certo, algumas coisas fugiram. Assim também o tambaqui. Para grata surpresa minha, ficaram alguns tambaquis grandes já em ponto de reprodução, e que conseguiram se reproduzir dentro do tanque. Isso para mim foi uma satisfação muito grande, porque evitou já de um gasto que eu teria, não só da compra de alevinos, mas com a aquisição de produtos químicos, ração química, que poderiam ajudar, sim, economicamente, no crescimento do peixe mais rápido, mas que fugiriam esse sonho de ter um peixe com maior qualidade. Então o peixe aqui nesse tanque, ele se reproduz no próprio tanque, e isso é muito bom. O excesso de peixe a gente devolve à natureza. O senhor pensa de ter uma outra produção além do peixe? Olha, Aqui nessa zona? eu tenho a intenção no aproveitamento de frutas nativas e também cultivares, né? Por exemplo, o peixe, o tambaqui, todo peixe frugívoro, ele come quase qualquer tipo de fruta, quase todo tipo de fruta, inclusive manga, né? Que essas mangueiras aqui, elas são especiais. Não é qualquer manga, é uma manga muito especial, até porque para cá muita gente diz que conhece as mangas como manga mulher. Não pode ter nada mais especial do que uma mulher, né? Então eu quero, por exemplo, nós temos muito caju, temos muito açaí, temos muito buriti, temos muito frutas ali nativas, aí, como o camu-camu, araçá, pitomba, pimenta e outras mais aqui na nossa região, e que elas estão tendo pouca utilidade, digamos assim, pelo fato de que não existe uma capacitação para aproveitamento delas. Então nós estamos querendo fazer, além do peixe aqui, né, nosso sítio, nós queremos produzir licores, doces e geleias, coisas assim, que de alguma forma vai agregar algum valor e aproveitamento das frutas que nós temos aqui na nossa região e que nós temos também aqui no nosso local. Mais alguma coisa, cara? O senhor morou... Sim, fala. Queria perguntar daquela fruta que o senhor estava falando, a pimenta, que não chama pimenta, que eu tinha falado outro nome, que o senhor falou que é muito rica em vitamina O C. camu-camu. É o camu-camu. O senhor poderia falar do camu-camu? Olha, o camu-camu, o conhecimento que eu tenho do camu-camu, que se tornou já muito famosa mesmo, principalmente em alguns países lá da Ásia, como o Japão, a China, e que, assim como o pé de galinha, que eles compram muito aqui no Brasil e de outras partes, o camu-camu para lá tem um valor imenso. Eu não sei para o que eles utilizam de fato. Agora, a única coisa que eu sei é que a Embrapa, nossa empresa de pesquisa aqui do Brasil, ela fez uma pesquisa aí
juntamente com outros pesquisadores de outros países, e descobriu-se que o camu-camu até hoje é a única fruta encontrada no mundo com maior teor de vitamina C que existe. Então ela é endêmica daqui da nossa região, ela só tem para cá, e tem um pessoal aí do Mato Grosso, que faz parte também da Amazônia, tem um produtor de camu-camu. Então esse produtor é um negócio fantástico, ele produz mais ou menos, não sei se é 8 ou 10 toneladas por ano. Não dá muito não, porque a fruta ela tem a parte cartilaginosa, digamos assim, ela é bem pouquinho, é pouca massa, né? Então para você tirar 1 quilo é preciso ter muita fruta e ter muito cuidado, porque ela é muito sensível. E eles vendiam pelo menos já há uns 3 ou 4 anos, quando eu tomei conhecimento, a R$200 o quilo da polpa. Então lá eles fabricam medicamentos, o comestível mesmo, várias coisas, né? Cosméticos, tudo isso eles fazem lá e vendem para cá. Ainda tem esse interessante, né? Que aqui no Brasil parece que ainda não estão dando assim, agregando algum valor a ela. Então a gente acredita que se nós dominarmos a maneira de utilizar o camu-camu associado a uma outra coisa, né? Aí de repente isso pode ser uma fonte de riqueza muito grande para toda a nossa região e motivar o nosso povo da região para o cultivo em alta escala, já que a nossa região é propícia para isso. E não é um tipo de planta que requeira uma terra muito fértil, já que ela dá mais na areia e no meio da pedra. Então isso eu acho que é muito interessante a gente poder fazer, utilizar a utilização dela para várias coisas, inclusive no caso da ciência, né? Em todos esses anos que o senhor viveu em Aveiro, mudou bastante a cidade, assim, a vivência? O que você acha que mudou assim? Olha, eu sempre digo que eu gostaria de me orgulhar de Aveiro. Até porque é um lugarzinho assim, bem pacato. É bonito, você olha de longe assim, é uma beleza. Quando vocês forem daqui para Aveiro, você vai olhar de longe, é uma beleza. Mas quando você chega lá, você ao desembarcar, você já nota que o povo é despreparado para aquela beleza. Na questão turística, por exemplo, lá o cuidado ambiental, um amigo, se você não tiver bastante cuidado, meter o pé, você se corta, você vê as coisas jogadas, é lixo pelo meio da rua. Então, o despreparo para um negócio tão bonito é incrível. Então, Aveiro não cresceu nesse setor. Aveiro cresceu de população, sim. Tem muita gente. Agora, é um descaso total, o que nos deixa muito triste com isso. E por isso que eu quero fazer desse lugar um lugar de referência, tanto nessa parte de cuidado, como nas outras partes. Muito obrigado. Arrasou, seu Júlio! É. Outro dia a gente ia conversar com a Telefone, né? Que ela falou assim,